Bem, agora a gente vai avaliar aqui os guias de instruções, né? Ou seja, você já entendeu, teoricamente, como funciona o HTML Visual. Agora eu quero ir para a prática. Então, é importante você ler também com calma, tá? E a gente vai fazer isso agora. Então, tem algumas fases aqui, se você olhar aqui do lado esquerdo, né? Antes de começar, você precisa criar um projeto, tá? E a gente já fez isso, então eu vou colocar aqui. Foi o que a gente basicamente tem algumas coisas que a gente já fez. Como preparar os dados, né? Então tem a preparação dos dados de treinamento. Não é qualquer imagem, de qualquer formato, de qualquer tamanho que você pode importar, tá? Então aqui, ó, aí ele está dizendo as imagens precisam estar no tipo de arquivo compatível. Os modelos do HTML Vision, então eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui parte prática. Vou colocar aqui. Vou colocar de novo, né? Ali foi só uma visão geral. Vou colocar aqui fazer o projeto que a gente já fez. Ação 2. Aqui a gente vai preparar os dados. Ó, preparar os dados de treinamento. Aí preparar os dados, aí você precisa ter cuidado em alguns aspectos, né? Aqui, ó. Os dados precisam estar o mais próximo possível dos dados que serão previstos. Por exemplo, se o caso de uso envolver imagens borradas e de baixa resolução, como câmera de segurança, seus dados de treinamento precisarão ser compostos por imagens borradas e de baixa resolução. Olha. Então, assim, não adianta você treinar o banco de dados com imagens perfeitas, toda bonitinha, e seus dados reais de entrada ser dados que estão borrados e de baixa resolução. Não vai funcionar. Os dados de treinamento, eles precisam ser próximos dos dados que você vai, de fato, ter no uso real. Isso é basicamente igual ao módulo de reconhecimento de voz VR3. Quando você dá um comando de voz, o seu comando de voz treinado, ele precisa ser igual ou semelhante ao comando de voz, né? Dado, né? Ou seja, que você ali executou de verdade, certo? Em geral, pense também em fornecer vários ângulos, resoluções e planos de fundo para suas imagens de treinamento. Os modelos, né? Então vamos colocar aqui observação 1. As imagens treinadas precisam ser semelhantes às imagens da aplicação real, certo? Observação 2. Os modelos do HTML Visual não podem prever rótulos que seres humanos não são capazes de atribuir. Então, se um ser humano não puder, se um humano não puder ser treinado para atribuir rótulos olhando as imagens por 1 ou 2 segundos, então provavelmente o modelo também não poderá ser treinado. Então, assim, não adianta você dizer, tem essa imagem aqui que o ser humano não está conseguindo identificar, mas a máquina consegue, não. Então, outra observação, as imagens precisam ser reconhecidas por um ser humano. Então não adianta você colocar a imagem lá. Não adianta você colocar uma imagem toda diferente que nem você que é ser humano reconhece. Então aqui lembrando, nós somos melhores que a máquina aqui, nessa parte de inteligência, tá? A gente pode não ser de processamento, mas de inteligência nós somos. Recomendamos cerca de 1000 imagens de treinamento por rótulo, tá? Então, por exemplo, se você quer treinar ao mínimo do rótulo é 10 ou 50 para modelos avançados. Em geral, são necessários mais exemplos por rótulo para treinar modelos com vários rótulos por imagem, e os resultados são mais difíceis de interpretar. E tentar fazer o seguinte, se você fizer com 10, ele já roda. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai colocar uns 10 ou 20, alguma coisa assim, tá? Mas o ideal mesmo, é você fazer pelo menos com 50, com 100, né? Aqui ele está dizendo de 1000. Por quê? Porque ele consegue deixar o modelo melhor, né? Então vou colocar aqui, colocar aqui mínimo de 10 imagens por rótulo, certo?
Vamos lá, é possível enviar os formatos de arquivos a seguir. O tamanho máximo, então, aqui nós vamos... Aqui é a maioria dos arquivos de imagem, não vou nem colocar isso como observação. É possível enviar os formatos de arquivos na solicitação de previsão, então também, ó, JPEG e PNG. Então veja que aqui eu posso treinar com BMP, com ICO, tá? Ou seja, eu posso treinar com 2 formatos a mais, né? Isso aqui vai ficar tranquilo porque a maioria das vezes a gente usa JPEG, tanto para o treinamento quanto para a execução, não vai ter nenhum problema. O modelo funciona melhor quando há no máximo 100 vezes mais imagens para o rótulo mais comum do que para o menos comum. Recomendamos remover rótulos de frequência muito baixa. Considere a inclusão de rótulo imagem que não corresponde a nenhum rótulo definido, né? Por exemplo, para um conjunto de dados de flores, inclui imagens de flores fora suas variedades rotuladas e rotula-as como none of the above. Isso melhora a precisão do modelo. Observe que enquanto qualquer nome de rótulo funciona, a tratada especialmente para o sistema sempre aparecerá por último. Então ele está dizendo aqui que para você, se você sabe que tem um determinado conjunto de imagens que aparece mais vezes, né, você precisa treiná-lo melhor, tá? Ou seja, se vai ter mais ocorrência de um determinado tipo de imagens ali, coloca mais daquela imagem, né? O seu sistema vai ficar melhor. Conjunto de dados, treinamento de avaliação, né? Então aqui, deixa eu ver aqui, o que é que nós vamos ver aqui basicamente, o que é que ele está dizendo. Aqui a gente não vai usar CSV a princípio, só se precisar mesmo, tá? Não vamos usar. Então aqui é basicamente, está dizendo aqui, ó, os dados em conjunto são divididos em 3 ao treinar o modelo. O conjunto de dados de treinamento, de validação e outro de teste. Um conjunto de dados de treinamento é usado para criar um modelo. O modelo testa vários algoritmos e parâmetros enquanto procura padrões nos dados de treinamento. À medida que o modelo identifica padrões, ele usa o conjunto de dados de validação para testar os algoritmos e os padrões. Aqueles que tiverem melhor desempenho são escolhidos entre os identificados durante o estágio de treinamento. Depois que os algoritmos e padrões de melhor desempenho forem identificados, eles serão testados quanto à taxa de erros, qualidade e acurácia usando o conjunto de dados. Tanto o conjunto de dados de validação quanto de teste são usados para evitar vieses no modelo. Durante o estágio de validação são usados os parâmetros ideais no modelo, o que pode resultar em métricas tendenciosas. Usar o conjunto de dados de teste para avaliar a qualidade do modelo após o estágio de validação fornece uma avaliação imparcial da qualidade. Por padrão, o AutoML Vision divide o conjunto de dados aleatoriamente entre os conjuntos separados. 80% das imagens são usadas para treinamento. E 10% das imagens são usadas para o ajuste de hiperparâmetros ou para decidir quando parar o treinamento. Então, quando você carregar, né, o seu conjunto de dados, ele vai fazer essa divisão aqui, tá? Ele vai usar 80% das imagens para treinamento, enfim. Isso aqui é o próprio Google que faz, não precisa a gente... Isso aqui ele só está dizendo o que está fazendo. Quando a gente apertar no botão treinamento, ele vai executar isso, tá? Então, aqui é criar conjunto de dados CSV, nós não vamos fazer isso. Nós vamos importar diretamente as imagens, tá? Então, aqui, essas são as observações, tá? E no próximo vídeo a gente vai ver como criar conjunto de dados e importação de imagens.